Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais, ok? Então nós vamos começar definindo algumas coisas. Olha só, grandeza, para quem não sabe ainda o conceito de grandeza, é tudo aquilo que eu posso medir ou contar, ok? Eu chamo isso de grandeza. Agora a gente precisa ver aqui, olha, bem rápido, é o conceito de proporção e o conceito de ser uma proporção inversa, beleza? Então olha só, em relação à proporção, nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma razão aqui, ó, de A para B. Eu preciso colocar uma igualdade e montar outra razão, que pode ser de C para D, beleza? Isso aqui é uma proporção, apenas isso, ó, uma igualdade entre duas razões. Em números, eu poderia ter isso aqui, ó. Por exemplo, 2 está para 3, assim como 10 está para 15. Ok? É uma proporção, beleza? Isso aqui é uma proporção, certo? Agora, a gente vai ver o conceito de ser grandezas inversamente proporcionais. A gente vai partir sempre do conceito de proporção, que é o mesmo. Então, perceba, eu tenho essa proporção, A para B igual a C para D. Quando ela for inversa, o que eu vou fazer? Eu vou inverter uma das razões, qualquer uma das duas, ok? Então, nesse caso, ó, eu posso fixar a primeira razão, A está para B, igualo, e posso inverter essa, ó, D sobre C, ok? Então, isso aqui, ó, é uma proporção inversa. Do mesmo modo, eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia inverter a primeira, B sobre A, igualo. Aí, olha só, se eu inverter uma, a outra fica normal, viu? Eu não posso inverter as duas. Aí eu teria C sobre D, ok? Proporção inversa. Então, esse é o conceito de proporção e o conceito de inversa. Agora, a gente vai fazer duas questões para aplicar a resolução, né, de grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, olha só, eu tenho a primeira questão. Para encher um tanque de peixe, seu McDonald's usa 20 carros-pipas de 15 mil litros cada. Se ele usar carros-pipas de 20 mil litros cada, quantos serão necessários? Aí, olha só, para resolver o problema, o que eu vou fazer? Eu preciso verificar a natureza do problema para saber como eu resolvo, ok? Porque eu posso resolver usando a tabelinha para fazer a regra de 3, ou eu posso resolver usando a constante de proporcionalidade K, né? Para resolver pela tabela, eu preciso ter duas grandezas do problema, ok? Então, olha só, nesse caso eu percebo que eu estou trabalhando, ó, com quantidade de carros, é uma grandeza, e quantidade de litros de água, que é outra grandeza. Então, se no problema ele me dá duas grandezas, o método mais fácil de se resolver é o da tabelinha, ok? Para montar as informações. Então, eu começo aqui, olha, fazendo uma tabela, beleza? A minha tabela sempre vai ser assim, olha, 3 linhas e 2 colunas, ok? Na primeira linha da tabela, eu vou nomear o nome das grandezas que aparecem no problema. Eu posso colocar na ordem que eles aparecem, ó. Primeiro aparece quantidade de carros, então eu coloquei carros primeiro. Aí depois eu venho com quantidade de água em litros, eu coloco aqui depois litros, ok? Depois que eu nomeio as grandezas, eu vou relacionar os valores aqui, ó, começando na segunda linha. Para isso, basta eu ler o problema. Quando eu achar um número relacionado com esse nome aqui, ó, carros, eu coloco esse número aqui, ó. Beleza? Olha só. Para encher um tanque de peixe, seu McDonald's usa quantos carros? 20, ó. Olha aqui a informação, ó, 20. Isso aqui é carro, ó, fica aqui, ó. Ok? Na sequência da leitura, eu preciso achar essa quantidade de água, né, de litros de água, que está relacionado com esse número. Aí, olha só, é só fazer a leitura do problema. 20 carros-pipas de quantos litros? 15 mil litros, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar esse número, 15 mil, viu? Para efeitos de conta, quando eu vou escrever isso aqui para cálculo, eu não coloco o pontinho, viu? Porque se você colocar o ponto, for fazer na calculadora e colocar o ponto, aí vai ficar errado. A calculadora vai entender que esse número ele é só 15, não é 15 mil. Aí a gente erra a questão, beleza? Então, não coloca ponto nem vírgula, nada, quando você for trouxer do problema escrito para resolução. Não coloca ponto nem vírgula, nada. A não ser que a vírgula esteja separando o número. Se a vírgula separar só zero, ela não existe aqui, ok? Que seria no caso de
quando a gente trabalha com dinheiro, okay? Valores em real. Aqui na última linha, eu vou colocar as últimas informações e uma delas é a pergunta, ok? A pergunta eu represento pelo X, ok? Olha só, se ele usar carros-pipas de 20 mil litros, então olha, já apareceu uma informação, eu vou nomear ela na tabela. Isso aqui representa o quê? Carros ou litros? Litros, ó, o nome está aqui, ó, 20 mil litros, então esse 20 mil fica aqui desse lado, ó. 20 mil, ok? Aí vem a pergunta, ó, quantos, se ele usar carros-pipas de 20 mil litros, quantos serão necessários? Ok? Ele quer saber quantos carros, né? Quantos carros serão necessários. E carros é nessa coluna, ó. Como ele quer saber e a gente não sabe ainda, né? Então, eu represento aqui pelo X, ó. Então, olha só, a tabela montada, a gente vai analisar as grandezas, ok? Para compreender esse conceito de inverso, ok? Porque a gente precisa diferenciar a grandeza direta da inversa. Então, como é que eu faço para definir se ela é direta ou ela é inversa? Eu vou fazer assim, ó, bem simples. Primeiro, eu vou olhar para uma das colunas e vou marcar aquela que só tem números. Nesse caso, essa daqui, ó. Ok? Estou trabalhando aqui, ó, só tem número, ok? Essa aqui tem X, eu deixo para depois. Aqui, eu olho os números. O primeiro número e o segundo. O que aconteceu daqui para cá, ó? É como se eu fizesse uma seta e fosse observar os valores, ó. Você compara. Aqui eu tenho 15 mil, aqui eu tenho 20 mil. Tá aumentando ou diminuindo? Que está aumentando, né? De 15 mil para 20 mil aumentou. Sempre que eu trabalho proporção, ok? Grandezas proporcionais, quando aumenta, eu relaciono este aumento com uma multiplicação, viu? Isso aqui é importante. Então, daqui para cá, ó, foi feita uma multiplicação, porque aumentou do primeiro número para o segundo. A mesma observação eu vou analisar aqui, ó. Eu quero saber se daqui para cá vai aumentar ou vai diminuir, ok? Aí eu comparo o todo, ó. 20 carros, para encher esse tanque aqui, olha, eu uso 20 carros com 15 mil litros de água, ok? Se eu usar carros que carregam mais água, ok? Eu vou usar carros que carregam mais águas, eu vou precisar, então, de mais carros ou menos carros? Para encher o mesmo tanque, ok? Essa é a pergunta. Então, a gente percebe o seguinte, ó, que se para encher esse tanque eu uso 20 carros com essa capacidade, se eu aumentar a capacidade dos tanques, eu vou diminuir a quantidade de carros necessários, né? Então, aqui, olha, eu não sei quanto é o valor do X, mas eu sei que vai diminuir. E quando a gente relaciona grandezas, ok? Se diminui, eu estou fazendo aqui, olha, uma divisão, viu? Ok? Isso aqui é importante. Então, olha só, agora eu vou ver o todo. Quando uma aumenta, a outra vai diminuir, ok? Então, aí que vem a inversa, porque você vai perceber, ó, que as operações, elas são inversas, ó. Uma é multiplicação aqui, a outra é divisão aqui, ó, ok? Então, ela é inversa. Como é que eu vou resolver? Então, aqui para resolver, pessoal, a gente vai escolher uma das razões para inverter, ok? Eu posso inverter tanto a primeira como a segunda, ok? Eu vou inverter aqui, ó, a primeira, ok? Em vez de eu colocar 20 sobre x, eu vou colocar x sobre 20, ok? Já está invertido, ó. Quem estava em cima passou para baixo, quem estava embaixo passou para cima. Vou colocar igualdade, e aqui eu represento a segunda razão, ó, 15 mil sobre 20 mil, beleza? Aí aqui, olha só, a gente pode simplificar nessa razão aqui, olha, cortando os zeros de maneira igual, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, ok? Nesse caso eu tenho aqui agora apenas 15 e aqui eu tenho apenas o número 20. Para resolver a proporção, eu multiplico meio pelos extremos, né, que é a multiplicação cruzada. Aqui eu tenho a igualdade. Desse lado aqui à esquerda, eu vou deixar sempre a multiplicação que envolve o x, ó. Então, x multiplica 20. E na minha direita, eu tenho 20 multiplicando 15, beleza? Aqui, olha, como os números bateram, eu posso fazer um atalho, ó. X multiplica 20 e 20 multiplica 15, eu poderia simplificar aqui, ó. Esses dois números 20, ó. Simplifico eles, ok? Dividindo um pelo outro, ó. 20 por 20 é 1, 20 por 20 é 1. Aí x vezes 1 seria x, ó, ficaria x aqui. E 1 vezes 15 ficaria 15, ó. Minha resposta é 15, ok? Já está resolvido, ok? Mas se você não entendeu a simplificação, eu vou voltar e fazer normal.
Então aqui eu tenho, ó, x vezes 20 fica 20x, ok? 20 vezes 15 vai dar 300, beleza? E eu quero o valor do x, ó. Então eu vou isolar a letra x, isolar e deixar só o x desse lado. Aqui à minha direita eu já tenho 300, ok? E esse número 20, ó, que está multiplicando aqui o x, ele vai passar para cá, ó, mudar de lado na igualdade, sempre na operação inversa, ok? Lembra, ó, o inverso de multiplicar é dividir. Então o 20 vai passar dividindo aqui, ó. Então aqui eu também posso simplificar o zero. Ficou 30 para 2, que é 15. O valor do meu x aqui vale 15, beleza? Ok? Então essa é a minha resposta. Se eu aumentar a capacidade dos tanques para 20 mil litros, eu vou precisar apenas de 15 carros-pipas para fazer esse trabalho, ok? Aqui, olha só, agora eu vou mostrar um atalho para resolver todas as regras de 3 que sejam inversamente proporcionais, ok? Então, olha só, quando elas estiverem nesse sentido aqui, a gente pode resolver de maneira bem simples, ó. O valor do x vai ser sempre isso, ó. Você pega esses dois valores aqui da primeira linha, multiplica eles e divide pelo valor de baixo, ó. O resultado você divide pelo de baixo. Só multiplica e divide, ó, ok? Veja que aqui, ó, eu poderia também simplificar os zeros, ó. Olha só. Cortei 3 zeros em cima, cortei 3 zeros embaixo, beleza? Aí olha só como é que eu ficaria. 20 vezes 15 é 300, 300 dividido por 20. Olha aqui, ó, 300 dividido por 20. Então o x é 15, beleza? Aí tá feito. Nessa questão, nós temos o seguinte problema. Um ônibus de turismo faz uma linha de viagem em certo trecho da rodovia, devido às más condições da estrada. A velocidade média do veículo é 50 km por hora. E esse trecho é feito em 2 horas, ok? Então, ele percorre 50 km em 2 horas, ok? No retorno do percurso, a estrada já estava em boas condições de tráfego, sendo assim, o veículo pode trafegar a uma velocidade média de 80 km por hora, beleza? Qual é o tempo gasto nesse trecho? Então, olha só, vejam que aqui, ó, tem duas grandezas, velocidade e tempo. Então, para isso, eu vou criar a minha tabela, ok? Na primeira linha, a gente sempre vai nomear as grandezas. Coloquei aqui a velocidade em km por hora e o tempo em horas, ok? Na segunda linha, eu vou organizar as informações, como assim? Eu vou colocar primeiro a informação que tem relação com velocidade, ó. A velocidade média é isso aqui, ó, 50. E aqui do lado, eu vou relacionar a informação de tempo que tem relação com esta velocidade aqui de 50, ó. Então, com essa velocidade, ele faz esse trecho em 2 horas, ok? Então, aqui o tempo é 2 horas, ok? Vou colocar só 2. Na última linha, nós vamos finalizar o problema com a pergunta também. Olha só, no retorno do percurso, a estrada já estava em boas condições de tráfego. Sendo assim, o veículo pôde trafegar a uma velocidade média de 80 km por hora. Ó, aonde eu coloco essa informação? Km por hora é na primeira coluna. Então, aqui eu vou colocar 80. E ele pergunta qual o tempo gasto nesse trecho agora. Quanto é que ele vai gastar? Eu não sei, né? Então eu represento pelo x, ó. Eu montei minha tabela. Eu vou verificar se ela é uma grandeza direta ou é uma grandeza inversamente proporcional. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou olhar para as colunas e vou marcar a coluna que tem os dois números já organizados. No caso, essa daqui, ó. Nesse caso, eu vou olhar para a primeira coluna e vou comparar, ó, de cima para baixo, de 50 para 80 está aumentando. Quando aumenta, foi feita uma operação aqui, ó, chamada de multiplicação, ok? Eu vou comparar aqui e ver o que aconteceu, se vai aumentar ou diminuir. Para isso, ó, como aqui tem uma letra e eu não sei quanto é ainda, eu vou analisar todo o problema. Olha só, com a velocidade de 50 km por hora, ele faz o percurso em 2 horas. Se ele aumentar a velocidade, esse percurso ele vai fazer no mesmo tempo, em menos tempo ou em mais tempo, né? Então a gente percebe que quanto mais rápido eu ando, mais rápido eu vou chegar, né? Então se eu vou chegar mais rápido, o tempo vai diminuir, ok? E se vai diminuir, então a operação que foi feita aqui foi uma divisão. Depois que eu acho as operações, eu comparo as duas, ó.
É a mesma operação? Não. Uma é multiplicação e a outra é divisão. Então, isso aqui ó, é o que eu chamo de inversa, ok? Isso é inversa, porque as operações são inversas. Multiplicar e dividir é uma coisa inversa da outra, beleza? Feito isso, eu posso resolver. Como é que eu resolvo? Eu posso usar o atalho direto. Ó. Qual é o atalho? O valor do x vai ser a multiplicação ó, da primeira linha. Lembra que eu falei ainda agora? 50 vezes 2 é 100. Dividido pelo valor da última linha. Ó. No caso é 80. Ó. Então eu tenho isso aqui. Ó. Eu tenho que fazer essa divisão. Eu posso cortar os zeros. Ficou 10 para 8. Então o valor do meu x vai ser 1,25, ok? Isso aqui é a minha resposta. Só que observando a questão, esse x representa tempo em horas. Ó. Então isso aqui ó, é 1,25 horas. Aí vem o detalhe. Qual é o detalhe? X é igual a 1,25 horas. O detalhe é que isso aqui ninguém usa como horas, ok? Eu tenho a hora é número inteiro e os minutos também são números inteiros. Eu não posso colocar vírgula, tenho que organizar isso aqui, ok? Então eu vou separar. Eu vou dizer que o x vai ser, ó, eu tenho uma hora aqui, ó, uma hora. E esse pedaço de hora aqui, ó, eu vou transformar em minutos, ok? Se eu tirar o 1 daqui, o que vai acontecer, ó, se por acaso eu apagasse esse número 1, olha só, vou apagar 1 para você perceber o que acontece, ó. Eu apaguei o 1 porque eu tirei e botei aqui, ó. Então não ficou nada. Quando não fica nada, eu digo que é zero. Então se eu tirar 1, fica 0,25, ok? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então olha só, eu tirei o 1, ficou 1 hora mais 0,25 de horas. Isso aqui que é número decimal, eu vou transformar em minutos, ok? Porque os minutos é uma quantidade menor que a hora. Então o meu x vai ser igual, eu já tenho isso aqui que é 1 hora, e eu quero saber ó, quanto isso equivale em minutos, beleza? Quanto é que isso equivale em minutos? Para transformar de hora para minutos, a gente já sabe que a gente multiplica por 60, ok? Então eu tenho aqui 0,25 multiplicado por 60, ok? 0,25 multiplicado por 60 vai dar 15, ó. Então eu tenho aqui 15 minutos. Então esse tempo de percurso foi de 1 hora e 15 minutos, ok? X é igual a 1 hora e 15 minutos. Essa é a nossa resposta, beleza? Era isso, ok?